E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32. No congresso de oração na Assembleia de Deus de Itacaranha, Salvador, Bahia, houve uma grande confusão. No momento em que uma irmã estava fazendo uma revelação em línguas, uma outra irmã se levantou na igreja e afirmou que ela estava entregando maldições. Provavelmente, ela estava interpretando o dom de línguas. Dom entre aspas, né? Porque se era maldição, não considera um dom. Vamos acompanhar o vídeo e logo em seguida eu darei a minha opinião. Irmãos, vamos agora cantar todos e vamos lá encerrar, porque o que está acontecendo aqui é um verdadeiro espetáculo. E esse espetáculo, Deus não está operando aqui e vocês não estão sentindo do que está acontecendo aqui. E eu sou ministro de Deus. Eu gostaria até de não estar aqui, mas eu estou e Deus está me dando autoridade. Deus usou aquela menina, isso é maldição. Isso não pertence à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu não concordo com isso aqui agora, em nome de Jesus. Eu quero pedir aos irmãos, se continuar, eu vou encerrar. Nós temos um horário ali e até agora eu não sei nada aqui, eu não ouvi uma mensagem de Deus. Até agora eu não ouvi uma palavra de Deus. Nós estamos precisando da palavra de Deus, a mensagem de Deus, é a Bíblia Sagrada e a Bíblia está encostada. E cada um dando seus ideais, seus pensamentos, suas ideologias. Vamos acabar com isso em nome de Jesus. Como vocês observaram, houve uma confusão. A irmã entregando a revelação, uma outra irmã falando que aquilo, o que ela estava afirmando eram maldições. A igreja ficou sem entender o que estava acontecendo. O pastor ficou sem saber o que fazer. O que vocês fariam numa situação dessas? Eu, se fosse o pastor naquele momento, com a situação que ficou dentro da igreja, eu encerraria o culto, mas eu conversaria com as duas irmãs para entender o que estava acontecendo naquela situação. Era carne? Era um poder demoníaco? Porque o Espírito Santo não se contradiz. O Espírito Santo não pode atuar em uma e outra de forma diferente. Ele é unissono. Ele faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Eles não entram em contradição. O que aconteceu? Percebam que falta a base bíblica nas igrejas, gente. O que nós percebemos é que as pessoas não sabiam lidar com a situação. O pastor, que era para direcionar a situação, também ficou sem saber o que fazer. Um tema muito importante que as pessoas precisam entender, que precisam ter um forte embasamento bíblico, é sobre revelações e dons. O que está acontecendo hoje nas igrejas é revelação de RG, revelação de CPF, qual o nome de fulano de tal. Ele está indo à igreja só para ter o seu CPF, para ter o seu RG. Então ele vai lá e pergunta para a mãe dele, para a esposa, para o filho. Qual o objetivo dos pastores em entregarem tais revelações? Qual o objetivo do Espírito Santo em entregar o CPF do irmão? Isso vai edificar a igreja? Isso vai edificar o pastor?
Isso não edifica ninguém. É apenas teatro. É falta de estudo. Por vezes o pastor não se prepara, não faz uma meditação. Antes de ir ao púlpito não ora. Entra na carne. Muitas vezes brigou com a esposa. Tratou mal a esposa e os filhos. Tratou mal os amigos. Chega na hora do púlpito, quer ser usado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não vai agir na vida de pessoas dessa forma. O Espírito Santo vai se afastar de pessoas assim. Nós somos o templo do Espírito Santo. E para ele habitar em nós, nós devemos seguir o caminho da retidão. O caminho que Jesus Cristo nos ensinou. Não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda. Mas seguindo o caminho reto. O caminho da justiça. O caminho da verdade. Eu quero fazer uma leitura com vocês sobre 1 Coríntios, capítulo 14. Eu pretendo fazer breves explanações para as pessoas que nunca tiveram contato com a Bíblia se familiarizarem e entenderem melhor como funciona essa questão de línguas, dons. Vamos fazer a leitura aqui do capítulo 14. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o dom de profetizar. Vamos dar continuidade. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Ok. Se não houver alguém que tenha o dom de discernimento de línguas, realmente, se alguém se aproximar daquela pessoa, ela não entenderá nada. Continuando. Versículo 3. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Vocês estão vendo? O que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Realmente, o que profetiza. Mas o que profetiza com entendimento. Porque em línguas ninguém entende nada. Vamos continuar. O que fala em línguas, a si mesmo edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Qual é o dom maior? Falar em línguas ou profetizar? Paulo é bem claro aqui, né? O que fala em línguas, edifica a si mesmo. O que profetiza, a igreja. É muito maior o dom de profetizar do que o dom de línguas. Por que esse anseio em falar em línguas? Há quem não fale em línguas, que também é usado pelo Espírito Santo. Há quem não fale em línguas, que profetiza. Esse é maior do que o que fala em línguas, segundo Paulo. Ah, eu não falo em línguas? Ok. Não necessariamente você não está sendo usado. Mas a partir do momento que você recebe o dom de Deus de profetizar, você já está sendo maior do que aquele que fica apenas falando em língua e nem ele mesmo entende o que está dizendo, porque ele não tem o discernimento. Vamos continuar. Versículo 5. Eu quero que vocês todos falem línguas, mas muito mais que profetizem. Eu quero que todos vocês falem língua. O que ele quis dizer? Eu quero. Ele não está dizendo, vocês falarão. É diferente. Ele fala, eu quero que vocês falem. Então, por aqui nós já vemos que nem todos falarão em línguas. Continuando. Mas muito mais que profetizem. Vocês entenderam? Falar em línguas não demonstra uma elevação espiritual. A edificação da igreja se faz, segundo Paulo, para aqueles que profetizam. Como ele afirmou anteriormente, aquele que fala em línguas edifica somente a si. Vamos continuar. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. O que nós vemos muito nas igrejas é as pessoas querendo falar em línguas diferentes, línguas que não, sem entendimento, que nós não discernimos. Mas aqui ele fala, né? A não ser que as interprete. Então, se não houver interpretação, não há edificação.
Vocês sabem que há muitas pessoas que falam em línguas por pura carnalidade, porque se sentem envergonhadas por verem outras pessoas falando em língua e elas não conseguem dizer, não conseguem falar. Elas se sentem inferiores. Elas acham que o Espírito Santo não está atuando na vida dela. Continuando. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão? Paulo fala, se ele fosse instruir os seus seguidores falando em línguas, que proveito eles teriam? Eles não entenderiam nada. A não ser que ele interpretasse. Vocês estão acompanhando nas igrejas brasileiras alguém interpretando o dom de línguas? Às vezes a igreja inteira está falando em línguas e ninguém interpreta. E se for como ocorreu com essa irmã na igreja aí no círculo de oração? E se ela estiver amaldiçoando? Vocês nunca sentiram uma presença diferente na igreja? Uma presença pesada? Não é porque a pessoa está na igreja que necessariamente ela tenha uma vida cristã. Muitas pessoas estão na igreja de fachada, estão traindo seu cônjuge, estão cometendo trapaças. Ele está na igreja, mas Cristo não está nele. E se de repente essa pessoa que está vivendo uma vida ímpia começa a falar em línguas na pura carnalidade, de repente está sendo usada até pelo inimigo, e as pessoas falam amém, aleluia, aceitando aquela maldição. Eu sei que aquela pessoa que está blindada pelo Espírito Santo não será afetada. Mas aquela pessoa que está vivendo um conflito espiritual, aquela pessoa que está na igreja só de corpo e de espírito não está afastada, está vivendo uma vida ímpia, não está tentando viver na retidão, que não está tentando levar uma vida de santificação. Essa pessoa será que não pode ser atingida? Como quando o espírito maligno estiver lançando maldição na igreja e ela estiver dizendo amém, aleluia, glória a Deus? Repensem a forma que as igrejas estão seguindo. O Espírito Santo usa, assim como o espírito maligno também pode usar as pessoas dentro da igreja. Judas andou com o Filho de Deus, estava sendo usado por Satanás, e era discípulo de Jesus. Vamos continuar. Versículo 7. É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Instrumentos inanimados, flauta ou harpa, quando emitem sons. Se eu pegar uma flauta, soprar, e eu não souber manusear a flauta, não sairá uma nota, não sairá um som discernível. Da mesma forma com a harpa. Se eu pegar uma harpa, começar a bater nas cordas, e aí? Eu vou fazer uma canção? Algum maestro conseguirá interpretar quais notas estão sendo tocadas ali? Qual música eu estou tocando? Não. Porque se eu não entendo, funcionará como instrumento inanimado. Vamos continuar. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Foi o que eu falei para vocês agora. É preciso que haja interpretação. Versículo 8. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Antigamente, a trombeta era utilizada com alguns objetivos. Dependendo do som que a trombeta era emitida, as pessoas saberiam o que deveriam fazer.
se estivessem sofrendo um ataque inimigo, o som da trombeta seria diferente. Então é isso. É preciso haver distinção para as pessoas interpretarem o que estão ouvindo. Porque caso contrário, serão sons inanimados. Continuando, versículo 9. Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Ninguém entenderá nada. As pessoas ficarão apenas dizendo amém, sem saber o que estão... As pessoas ficarão apenas dizendo amém, sem saber o que estão ouvindo. Porque vocês estarão falando como ao vento. Vocês querem que Paulo seja mais claro do que ele está sendo? É preciso haver discernimento, interpretação, entendimento. Vamos continuar aqui no versículo 10 agora. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Nenhuma delas é sem sentido. Não. Todas as vozes têm algum sentido. Versículo 11. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Se eu falo em línguas, e a pessoa que está comigo não tiver o dom de interpretação, ela não será edificada. E se eu também não tiver o dom de interpretação, eu não serei edificado. Qual o objetivo, então, de eu chegar num púlpito e falar para 100, 200, 300 pessoas? Falo mais em línguas do que na nossa língua aqui, o nosso português. Eu vou edificar quem? O Espírito Santo estaria, então, usando o pastor somente para falar em línguas, não edificaria ninguém das ovelhas e ele não edificaria a si mesmo. Vocês acham que o Espírito Santo faz isso? Ele está presente num culto em que o pastor não entende o que está dizendo e que as ovelhas não entendem o que o pastor está afirmando? Isso não parece ser apenas a carne? Espiritualidade demais? E o Espírito Santo usando de menos. Versículo 12 agora. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Então, se vocês querem progredir na edificação da igreja, procurem dom de profecias, porque Paulo está se remetendo a isso. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Vocês estão orando para interpretar o que vocês estão afirmando? Vocês sabem o que está saindo da boca de vocês? Vocês sabem para o que vocês estão dizendo amém na igreja? Versículo 14. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Não, nesse caso, Paulo está falando que nem edificação eu terei, porque a minha mente, porque na minha mente não obterei nenhum tipo de conhecimento que eleve a minha vida cristã. Versículo 15. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Então vocês viram, mente e espírito juntos. Assim, nós seremos edificados e poderemos edificar as pessoas. Versículo 16. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você faz? Porque ele não entende o que você diz. Vocês estão dizendo amém? Paulo já falou. Como eles vão dizer amém se eles não sabem o que está sendo afirmado? Vocês percebem como as igrejas brasileiras estão da forma que Paulo está instruindo aqui os seus discípulos, as pessoas?
Versículo 17. Sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Que aula, gente! Que aula Paulo está nos dando. Versículo 18. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Como está na igreja de vocês? As pessoas estão seguindo a instrução de Paulo? Estão falando apenas 5 línguas? Estão falando apenas 5 palavras? Não. Às vezes o culto, 70% a 80% em línguas, e o restante, os 20%, são coisas que não edificam. Novamente, contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Gente, Paulo não era muito fã de falar em línguas não, viu? Se ele fosse falar em línguas, seria o ideal ele ir no quarto de oração dele, se ajoelhar, e se o Espírito usar, ele fala em línguas. Mas na igreja, no púlpito, não era a vontade de Paulo falar em línguas. Continuando. Versículo 20. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Vamos deixar de engatinhar, gente. Vamos ler a palavra. Mais claro do que Paulo ensina. Tá claro, gente. Quanto à maldade, nós devemos ser como crianças. Mas quanto ao entendimento, devemos ser adultos. Não vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Vamos ser como os bereanos, vamos analisar as escrituras. Tudo que for dito no púlpito, vamos analisar na Bíblia, vamos ver se está coerente com o que a palavra diz. Essa história de ungido muitas vezes é utilizado para proteger falsos profetas. Não toque no ungido. Muitas vezes é utilizado para proteger falsos profetas. E as pessoas que têm muito respeito pela figura do pastor acabam aceitando qualquer coisa que sai do púlpito por confiarem no pastor. Mas muitas vezes aquela pessoa que está no púlpito não está sendo usada por Deus. Por isso nós devemos fazer como os bereanos. Vamos analisar. Continuando. Vamos agora ao versículo 23. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Realmente dirão, porque nem os que estão dentro da igreja estão entendendo o que está sendo dito, o que está sendo afirmado ali, se é maldição, se é profecia, se é bênção. Versículo 24. Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Estão vendo? Procurem o dom de profecia, gente. O dom de línguas é muito secundário. Os apóstolos profetizavam em línguas que todos entendiam. Todos que ouviam sabiam o que Paulo e os demais apóstolos estavam dizendo. As bênçãos, as maravilhas de Deus. Eles não ficavam falando em línguas. E dessa forma eles eram edificados. Ele será convencido por todos e julgado por todos. E a profecia, ela deve ser entregue ao público. Não é ele cochichando na orelha, não. Porque se for uma profecia carnal, se não for instrumento de Deus, ele será julgado por todos, porque saberão que ali tem um falso profeta. Versículo 24, parte B. Ele será convencido por todos e julgado por todos. Agora versículo 25. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos. E assim, prostrando-se,
com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Versículo 27. No caso de alguém falar em línguas, que não seja mais do que 2 ou 1, quando muito 3, e isto sucessivamente. E haja alguém que interprete. Agora eu vou ler explicando. Esse ensinamento aqui de Paulo é muito importante. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3. Na igreja de vocês é respeitada essa ordem? 1, 2 ou 3 no máximo? Não, né? Fica aquela gritaria. As 100 pessoas falando em línguas, ninguém entende, ninguém sabe o que está falando ali. E isto sucessivamente. Ou seja, não são os 3 ao mesmo tempo. Fala 1, o Espírito está usando 1, depois o Espírito encerra o que ele deveria dizer, o Espírito age em outro, os demais ouvem, o Espírito termina e vai para um terceiro. Ordem e discernimento. O Espírito não fica falando por cima do outro. Vocês viram aí como aconteceu na igreja, na Assembleia de Deus? A irmã estava fazendo uma revelação, outra irmã se levantou dentro da igreja e falou que ela estava jogando maldição. E aí? É o Espírito ali agindo através das duas e causando conflito? Não. Provavelmente alguém ali está na carne ou está sendo usado pelo maligno. Ordem e discernimento, pessoal. 1, 2 ou 3 sucessivamente. Sem falar, sem interromper o outro. O Espírito Santo é educado, gente. Ele espera. Ele usa um, quando ele encerrar, ele usa o outro. Capítulo 28. Versículo 28. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Se na sua igreja não tiver quem interprete, fale consigo mesmo. E não tem essa, eu saio do meu sentido, eu fico louco, eu perdo a razão. Não, gente, pelo amor de Deus. Os discípulos eram todos usados pelo Espírito Santo. Eles não perdiam o discernimento, não perdiam a razão, não desmaiavam. Não ficavam gritando, não emitiam som de animais, não ficavam rastejando, pulando, gritando. Gente, o Espírito Santo é Deus. Versículo 31. Porque todos poderão profetizar um após outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Ordem e decência. Versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Se o espírito está sujeito, ele não vai tirar sua razão, não vai te deixar maluco, não vai tirar seu sentido, não vai te deixar louco. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Se o espírito está sujeito ao profeta, ele não vai perder o discernimento. Muito claro. Que aula de teologia Paulo está nos dando? Continuando, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Sem alvoroço, gente. Sem confusão. Paz. Como em todas as igrejas dos santos. Versículo 34. Que as mulheres se conservem caladas nas igrejas porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Aqui é um assunto longo, eu posso até fazer um vídeo depois sobre esse assunto específico. Sobre a mulher não falar na igreja, sobre essa questão de pastoras. Pois a gente analisa isso com calma. É um outro tema, mas é um assunto muito bom para a gente tratar. É um assunto muito bom para a gente tratar. Versículo 35.
Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Finalizando, versículo 39 e versículo 40. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Não é proibido falar em línguas. Se o Espírito Santo usar a pessoa, amém. Se não usar, também não adianta forçar. O Espírito Santo não vai agir somente porque você está querendo impor alguma coisa a ele. Ele não vai usar a pessoa sem sentido, sem objetivo. Nós recebemos os dons para edificar a igreja. Em versículo 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Decência e ordem, gente. As igrejas brasileiras estão precisando disso. Decência e ordem. Então, é um assunto bem interessante. Eu poderia analisar com vocês até outros aspectos, que é um capítulo muito bom, realmente é uma aula maravilhosa de teologia que Paulo nos dá aqui neste texto. Só que eu posso fazer futuramente, analisando outros aspectos, né? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram realmente, espero que vocês curtam, se inscrevam, ativem o sino de notificações e compartilhem aí com seus amigos, seus familiares, se vocês gostaram do trabalho. E para me ajudar, né, gente? Não custa nada ajudar aí na divulgação do trabalho, tá bom? Então, até a próxima e acompanhe os próximos vídeos. Tchau, até mais.